Então a gente vai começar hoje a falar de começar porque a gente pode... eu queria fazer só, de fato, 1 hora de live, não queria passar disso, né? Até para não cansá-los. Mas aí a gente pode fazer uma segunda parte para finalizar o que for necessário, certo? Que é para a gente falar hoje sobre o nosso Graciliano Ramos, né? E que é muito conhecido pelo São Bernardo, muito conhecido pelo Vidas Secas, né? Mas é menos conhecido talvez pelo Infância, né? Que é um livro maravilhoso, né? Muito engraçado em alguns momentos, inclusive, né? E por um livro como Angústia, que acaba tendo um timbre um pouco diferente, um pouco diverso daquele Graciliano que a gente conhece um pouco mais, né? Que a gente visita um pouco mais, que é mais solicitado, etc., né? Embora, é claro, que muito do Graciliano continua ali, ele está tá mantido, né? Então, eu trouxe aqui algumas anotaçõezinhas para ir acompanhando e eu ir trazendo para vocês um pouco do que esse livro oferece para o público brasileiro, né? Então, para início de conversa, eu queria lembrar que é um livro que ocorre no período getulista, né? Então, o próprio Graciliano vai sofrer com isso, né? Graciliano vai ser preso e tudo mais, né? Então, muito das angústias do Luiz da Silva, que é o nosso protagonista de Angústia, muito dessas angústias estão no próprio Graciliano, como a gente vai conversar um pouquinho aqui, tá? Então, primeiro, é um livro de 1936, né? Então, por exemplo, eu situei aqui, né? De um lado você tem uma obra como São Bernardo, que é de 34, e do outro você tem Vidas Secas, que é de 38. E ali, entre os dois, está justamente o Angústia, né? Que, como eu disse a vocês, é um pouco dessa obra dissonante do Graciliano Ramos, né? Por exemplo, é uma obra que está escrita em primeira pessoa, mas uma primeira pessoa que procura, como o título já sugere, que procura mergulhar justamente na emoção, mergulhar numa sensibilidade mais subjetiva do personagem, né? E a gente sabe que um outro Graciliano procura justamente uma escrita mais objetal, ou mais objetiva, se preferirem esse termo. Eu não gosto muito desse termo, mas que se refere aos objetos, se refere ao mundo externo, né? Mas é claro que a subjetividade sempre está espelhada de alguma maneira naquele modo como a gente expressa os objetos, né? Bem, Angústia, né? 1936, trazendo esse perfil que eu estou adiantando para vocês, né? O espaço eu queria falar para vocês um pouquinho do espaço do livro, né? Do tempo, começar a falar do espaço e do tempo, né? Então, o espaço são... o texto vai se passar em lugares muito restritos, né? Em cidades alagoanas, mas em lugares muito restritos. O universo de Luiz da Silva, do nosso protagonista, é um universo muito restrito, né? Então, a rotina dele é uma rotina restrita. E daí, ser bem interessante uma imagem que ele faz, com até uma certa frequência no livro, em que ele diz que as pessoas, muitas vezes, são parafusos, né? Que circulam, mas aquele espaço é o mesmo, né? Naquela espiral que, no final das contas, não consegue escapar daquele diâmetro, né? Então, aquilo mesmo é a própria vida do Luiz da Silva, né? É um sujeito que vai para... Boa noite, Letícia. É um sujeito que vai para o café, é um sujeito que vive em casa, que fica observando a vida do vizinho e da vizinha, né? E que está na repartição.
Então é aquela vida extremamente limitada, e o espaço acaba sendo uma metáfora das próprias percepções daquele mundo, um mundo muito limitado, em que as pessoas se ocupam em falar da vida alheia, né, se ocupam a ter os mesmos hábitos, as mesmas rotinas, os mesmos vícios, né? Então esse universo que a gente está falando do Angústia, esse universo restrito, né, o universo do parafuso que ele fala, tá certo? Então o interessante são as imagens, são universos muitas vezes sombrios, né? O título do livro também vai ecoar, né, no modo como o Graciliano desenvolve o livro, né? Então o espaço sombrio, muitas vezes comparado a cemitérios, né? Por exemplo, quando ele vai atacar o Julião, né? O Julião Tavares, ele ataca num espaço sombrio. A névoa, a neblina sempre está ali presente, não é? Então se a gente parar para observar, é um universo um pouco diferente daquele universo ensolarado, daquele universo causticante, de uma clareza, uma claridade causticante de outras obras do Graciliano e do próprio modernismo em prosa daquele momento, né? Que se habituou a chamar de regionalismo, né? Então esse universo do Graciliano é um universo mais intimista, e o caráter sombrio, o caráter enevoado dos pensamentos de Luiz da Silva também se manifestam no próprio espaço exterior, né? Então o texto, esse espaço acaba trazendo ele o tempo inteiro vai fazendo relações memorialísticas. É um texto muito memorialístico, né? Então um determinado espaço remete a um espaço anterior, né? O espaço em que os negros foram libertos, né, após a abolição e tudo isso, mas é um espaço que mostra muito as relações sociais, ainda são relações sociais de anteriores à própria abolição, né? Então, o que isso significa? Bem, houve decisões políticas, mas a cultura continua sendo a mesma, a cultura de dominação, uma cultura de hierarquia muito, muito forte, que se verifica no modo como o espaço se compõe. Então, por exemplo, o personagem como componente de um espaço, né? O avô do nosso Luiz da Silva, ele que era um sujeito extremamente autoritário, que tinha, né, posses e tudo mais, dono de escravos. Quando a abolição acontece, os hábitos dele se manifestam no modo como ele trata as outras personagens, né? Então, por exemplo, ele está numa taberna, ele está bebendo, fica completamente embriagado, e é socorrido por um negro, um ex-escravo dele, que ele continua tratando como tal, né? Então esse espaço social, ele acaba denunciando essa inércia do povo brasileiro, que infelizmente em vários aspectos ainda se mantém, né? Então a gente tem uma grande dificuldade. Joaquim Nabuco já chamava atenção para isso, dizia que nós teríamos grandes dificuldades em nos libertarmos da escravidão, né? Então essa escravidão que era tão recente, essa abolição que era tão recente ali, e que mostrava essa manutenção do status quo, ela infelizmente ainda, em vários aspectos, ela ainda se perpetua na nossa forma de conviver, né? Tanto tempo depois, a gente em pleno 2020, e com essa ideologia pandêmica, né? Porque a pandemia não é só do coronavírus, como a gente sabe. Bom, então eu queria trazer alguns outros aspectos para vocês, né? Então,
ainda no que se refere ao espaço, né? Graciliano ridiculariza, né, no perfil de Moisés, um dos personagens do romance, né, justamente o lugar comum exótico do Nordeste, né? Porque, vejam, o que acontece? Uma das grandes críticas que um sujeito como Jorge Amado, por exemplo, que é um dos autores mais bem-sucedidos do ponto de vista comercial da literatura brasileira, né? Uma das críticas que os estudiosos de literatura brasileira fazem ao Jorge Amado, por exemplo, Alfredo Bose, né? Estou até aqui com a obra de referência do Bose, que é esse livro aqui, História Concisa da Literatura Brasileira, né? Pronto, nesse livro aqui, o Bose diz que o Jorge Amado produziu em vários momentos uma literatura menor, né? A ideia básica é essa, né? Porque ele explorava muito a questão do exotismo, né? Então ele transformava aqueles espaços dos romances dele em espaços exóticos, em que uma relação mais profunda, uma relação mais autêntica, né, não se manifestava. Era somente uma espécie de espaço para inglês ver, né? E Graciliano Ramos, de certo modo, denuncia isso. Eu trouxe para vocês aqui, né? No personagem Moisés, como eu falei para vocês, né? Está aí uma história que narro com satisfação a Moisés. Ouve-me desatento. O que lhe interessa na minha terra é o sofrimento da multidão, a tragédia periódica das secas. Então, a história que Luiz da Silva traz não interessa muito a Moisés. Moisés quer justamente aquilo que na cabeça dele caracteriza aquele espaço, né? Que são as tragédias periódicas das secas e tudo isso. Então, infelizmente, boa parte do interesse que o estrangeiro tem por produções brasileiras caminha por esse viés, né? Então, muitas pessoas querem no Brasil aquilo que na cabeça delas já representa o Brasil. Elas não querem conhecer o Brasil, elas querem reconhecer o Brasil naquilo que elas já estabeleceram como exótico, como lugar comum, como um topos. Então, por exemplo, uma obra que não traga a violência do Brasil, uma obra que não traga as relações das comunidades, relações de pauperidade, de pobreza, né? Que não traga futebol, que não traga aquela imagem da mulher brasileira estereotipada. Bem, tudo isso, para boa parte do público estrangeiro, é justamente o que é desejado, é aquilo que é... E é uma coisa ambígua, porque é desejado, mas também como é que se diz? A literatura brasileira, ela é diminuída às vezes por conta dessa característica também. Eu digo isso porque uma vez eu estava numa livraria, né, fora do Brasil, em Portugal, e aí eu estava justamente numa sessão e estava ao lado a seção de literatura brasileira, né? E duas moças estavam folheando os livros que estavam ali. Quando chegaram na seção de literatura brasileira, disseram: ah, não, isso daqui é literatura brasileira, aquele negócio de sexo, de violência, isso daqui não nos interessa. Quer dizer, eis a ambiguidade trágica, né? Ou, para muitos dos estrangeiros, ou nós nos valorizamos, ou o interesse se dá por conta disso, ou justamente por conta disso, a nossa literatura ela é rebaixada, né? Em todo caso, o que eu quero trazer aqui é que o Graciliano acaba denunciando esse olhar tão restrito, esse olhar tão limitado, né? Tão redundante e muitas vezes falso, que alguns autores da nossa literatura representam dos espaços brasileiros, né? Isso acontece de maneira muito frequente em literaturas que dependem do identitarismo, né? Por exemplo, nas literaturas africanas, muitas vezes os autores são cobrados, cobra-se deles o retrato da África, o retrato de Moçambique, o retrato de Angola, né? O retrato de Cabo Verde, por aí vai. E os autores que não fazem isso
que escapam a esses estereótipos acabam sendo também meio que denunciados como autores falsos, enfim. São esses critérios que Graciliano Ramos problematiza também no livro Angústia, né? Ou seja, angústia, nesse livro, acaba sendo um substantivo muito plural, significa muita coisa. É a angústia do próprio personagem, é a angústia ele, por exemplo, se torna um gauche, né? Lembra do poema do Drummond, né? Poema de Sete Faces, né? Vai, Carlos, ser gauche na vida. Luiz da Silva é esse gauche, né? Se a gente parar para observar, é esse sujeito que não se enquadra em lugar nenhum, é esse sujeito que se sente deslocado em tudo que é espaço, né? Que ele é tão singular, ele é tão peculiar, que também essa angústia se desenvolve nele, de não pertencer a lugar algum, né? Ele está fora dos estereótipos desses lugares. E essa angústia acaba sendo verificada nesse espaço, que também não deve ser estereotipado. Só um instantinho, deixa eu beber água aqui. A angústia do Graciliano Ramos em não fazer do espaço nacional, dos espaços nacionais, dos espaços regionais, lugares exóticos e lugares já muito bem demarcados e que fora da lei não é possível nenhuma outra caracterização. Tá? Então, ele acaba mostrando para um sujeito como Chateaubriand, por exemplo, um escritor francês, romântico francês, que dizia que, para os nossos escritores românticos, dizia que o Brasil devia se dedicar muito a uma figura que o representava, que era o indígena. E muitos escritores brasileiros aceitaram essa recomendação, né? E aí vem a grande ironia, porque o discurso identitário, a identidade nacional brasileira foi meio que sugerida por um estrangeiro, né? Ficam os paradoxos do nacionalismo brasileiro, né? Bem, então eu estou trazendo aqui de maneira bem panorâmica esse aspecto do espaço do livro Angústia, né? A questão do nebuloso, como ela é muito frequente, né? Do espaço restrito, tá certo? E que acaba interferindo na mentalidade de muitos personagens. Eu não queria usar aqui a palavra determinismo, mas há uma influência muito intensa na mentalidade dos personagens, né? Esse espaço exterior. Queria trazer aqui a questão do tempo, né? O tempo do romance. Então eu trouxe aqui para vocês dois tempos diversos, né? O tempo do enunciado, né? Que eu já falei para vocês, é o tempo da libertação dos escravos. Isso é inclusive sinalizado, né? O declínio dos engenhos. Isso é muito importante, porque remete a essa questão. A abolição, quando acontece, a gente vai se lembrar que uma das coisas que muitos indivíduos contrários ao abolicionismo era justamente eles diziam que a economia brasileira ia quebrar, porque ela estava toda lastreada na força, na mão de obra escrava, né? Então, se essa mão de obra escrava deixasse de existir, então o Brasil iria quebrar. Então, esse discurso de manutenção, esse discurso conservador reacionário, né? Ele existia ali. Os nossos libertários procuravam combater esse tipo de discurso, e a gente percebe isso no livro Angústia, né? A gente percebe, por exemplo, um personagem como Julião usar uma coisa que, curiosamente, está muito em voga, né? Que é a tríade do reacionarismo, né? Que é pátria, né? A ideia da pátria, da religião e da nacionalidade, religião, e tem um outro pilarzinho que ele usa. Já eu vou lembrar, certo? Que esses três pilares, o terceiro eu vou lembrar já, vão constituir justamente o lastro do reacionarismo. Ora, minha gente, isso é dito em 1936. Daí vocês retirem as conclusões que acharem
mais convenientes, certo? Mais verdadeiras, se escolherem essa palavra, certo? Isso foi dito em 36, tá? Então, me ajude. Tem propriedade, mas tem uma outra palavrinha, né? Família. Isso, Lila. Família. Isso. Né? Ana também trouxe aí, família. Então, o Julião usa essas palavras. O personagem Julião diz, não, o país está acabado. Não tem mais família, não tem mais nacionalidade, não tem mais religião. Sem isso, o país não é nada. Minha gente. Então, vejam, parece que o DNA da mentalidade nacional não foi em nenhum modo alterado, né? Em vários aspectos. Tá certo? Bom, não quero polemizar em torno disso. O que eu quero trazer é que o Graciliano vai problematizar isso também, né? Vai colocar um Luiz da Silva que vai dizer não, mas o senhor está errado. Só que a questão do Luiz da Silva é que ele não elabora muitos discursos orais, né? Os discursos orais dele estão muito insultos, né? Ele diz, é um cachorro, é um cabra, né? É um malandro, e por aí vai. Ele usa insultos, são arrobos, né? A palavra do Luiz, ela se dá muito mais no universo escrito, né? Mesmo assim, ele considera uma palavra falsa, porque é uma palavra que está, isso, Ana, discurso antigo, né? A palavra do Luiz é uma palavra que ele considera falsa, porque está sempre a serviço dos poderosos, está sempre a serviço daqueles que mandam, aquilo que mandam ele escrever. Então diz, olha, apoie tal iniciativa, ele vai lá e escreve apoiando. Olha, venha falar mal de tal evento, aí ele vai e escreve falando mal. Escreva isso, seu Luiz. Está errado, seu Luiz. Refaça, seu Luiz. Ele diz que acaba se submetendo a todos esses elementos, né? A todos esses mandos e desmandos, tá? Então, tem essa questão da temporalidade que eu estou trazendo para vocês. Tem o tempo da enunciação, né? O tempo de perturbações, tempo de mudanças, encrencas de todo gênero, é o que ele diz, né? O nosso personagem diz. Tempos de encrencas de todo gênero. Tempos em que quem tinha engenho até mantém o engenho, mantém o status, mas não tem mais o mesmo poder que tinha antes. Porque é um tempo de encrencas? Porque o que servia de parâmetro começa a mudar, né? Então você sai de uma mentalidade que era monarquista e começa a entrar naquele período justamente de ingresso numa esfera republicana, né? Então o país, pelo menos do ponto de vista das aparências, ele estava se transformando e se criavam algumas conturbações, né? E eu digo de algumas aparências porque a gente está conversando aqui justamente isso, que algumas aparências mudam, porém as placas tectônicas não se movem, né? Então quer dizer, no final das contas, aquilo que deveria ser estrutural, que deveria se mover para gerar um sismo social, gerar um sismo ideológico, isso não acontece. Essas placas tectônicas da nossa ideologia, elas não se movimentam, elas continuam do mesmo modo, né? Então somente a superfície muda, mas essa superfície que muda já para aquele pessoal, para aquele público ali, já isso em boa medida é suficiente para gerar um tempo de conturbações, como ele coloca aqui, né? Tempo de perturbações, mudanças, encrencas de todo gênero, né? E ele diz que é um tempo que havia até coqueiros macambúzios, né? Perfilados como se esperassem ordens, por aí vai, certo? Então, esse é o tempo em que personagens ficam saudosos desse tempo áureo, né? Esse tempo, então eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos, né? Aqui, ó. Minha avó, sinhá Germana, passava os dias falando só, xingando as escravas que não existiam. Vejam que coisa, né? Ela xingava as escravas que não existiam. Então, o saudosismo, esse desejo de manutenção social, de manutenção das hierarquias,
gera esse descompasso, né? Esse descompasso mental. Ela xingando as escravas que já não existiam. E o interessante é o seguinte, porque o que está dito é, xingando as escravas que não existiam. É ambíguo, porque não existiam, porque não estavam ali mais, né? Porque foram alforriadas pela própria lei e tudo mais, ou porque estavam ali e não eram escravas mais. Embora estivessem ali, a caracterização de escravizada já não existia, já não era possível, pelo menos do ponto de vista político, né? Então, essa ambiguidade do texto de Graciliano nos faz pensar, né? Um pouco em relação a aquele estatuto tão difícil para aquele tempo e para o nosso ainda. Porque muitas das nossas ações são ações de poder de engenho, né? De senhor de engenho. Aí eu coloquei para vocês aqui o seguinte, ó, um outro exemplo. O avô Trajano, que é carregado, foi aquilo que eu falei para vocês, é carregado pelo antigo escravo Domingos, né? E o insulta, ele diz, não respeitas o teu senhor, mas ele não era mais senhor, né? Então, eu trouxe, tal qual Riobaldo, Luiz rompe com o perfil de certeza dos homens antigos, né? E é interessante isso pelo seguinte, lá no Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, né, que vai ser publicado 20 anos depois de Angústia, o Grande Sertão Veredas é de 56, certo? Mas, nesse aspecto, o Angústia antecede também o Grande Sertão Veredas. Porque você tem personagens que estão habituadas ao modelo antigo, ao modelo de hierarquia, ao modelo do engenho, em que as pessoas dizem que o certo é o certo, o errado é o errado, né? Em que o negro é uma categoria inferior de humanidade, enfim, tudo isso. E vem o Luiz da Silva que quer problematizar, que ele está naquele mesmo espaço, mas ele entra nessa angústia de problematizar também, né? Então, é um sujeito que, por exemplo, é roubado, né, pela criada dele e tal, a Vitória. Ela encontra moedas dele pela casa, e no lugar de devolver, ela vai para o quintal e vai esconder as moedas para fazer as economias dela, né? Ela o rouba. E depois, quando ele está na pindaíba, para usar uma palavra que ele utiliza, né? Quando ele está na pindaíba, quando ele está mal, quando ele está quebrado, não pode pagar as contas, não tem dinheiro, ele vai e quer ir para o teatro e tudo mais, ele vai de noite vasculhar o local em que a Vitória enterra o dinheiro dela, né, que ela roubou, e ele vai roubar a ladra, né? Nesse momento, para muitos homens daquele tempo, muitos seres humanos daquele tempo, esse roubo seria perfeitamente justificável, não seria motivo de angústia, não seria motivo de dúvida. Mas, durante muito tempo, em boa parte do capítulo, né, desse trecho, a gente vai ver justamente o Luiz da Silva se questionando se aquilo era correto, se ele estava agindo de maneira correta, se aquilo não era indigno, né? Ou seja, é um indivíduo que, assim como o Riobaldo, lá no Grande Sertão Veredas, que está cercado de homens antigos, que tem muitas certezas, né, que sabem o que é o certo e o que é o errado, tudo pautado no modus operandi social, que eles não questionam, e o Riobaldo vai questionar, né? Então, assim como o Riobaldo posteriormente, né, lá em 56, no livro de 56, o nosso Luiz da Silva é uma espécie de Hamlet. Ele tem um discurso hamletiano muitas vezes, né, de autocrítica, isso, Edivaldo, né? Então, ele está o tempo inteiro, e daí o título novamente ser tão enfático, né? É um sujeito que, justamente por desestabilizar essas certezas, desenvolve, e isso acaba tendo tanta importância que intitula a obra, desenvolve uma angústia superlativa, né? Então, ele é uma espécie de Hamlet daquela sociedade, né? Um discurso conflituoso, né? Em que as certezas estão suspensas. Então eu trouxe o seguinte trecho, né? Ele diz assim,
o Luiz. Penso em Filipe Benigno, que tinha um certo número de ideias bastante seguras, no velho Trajano, que tinha ideias muito reduzidas, e em Mestre Domingos, que era privado de ideias e vivia feliz. Então veja, essas pessoas que tinham um círculo muito restrito, né, que tinham uma mentalidade muito restrita, ideias muito curtas, né, elas tinham maior propensão à felicidade. Já o Luiz da Silva, justamente por romper com esse modo de visão de mundo, né, de reflexão, de percepção, por romper com isso, ele sai dessa possibilidade de ser feliz e ele entra geralmente nesse turbilhão angustioso, né? Tanto que em vários momentos ele diz, eu sou quase feliz. E esse quase a gente pode, em certa medida, dedicar a essas incertezas que ele insiste em alimentar. Então, o nosso Luiz da Silva, a gente vai se lembrar, ele é um sujeito que lê muito, né? Ele o tempo inteiro tá frequentando romances, né? Procurando ler a literatura, discute literatura, né? Ou pelo menos assim, de maneira muito superficial, com aqueles adjetivos que eu falei a vocês, né? Ele disse, isso é um romance safado, né? Não presta, né? Então, mas de todo modo é um sujeito que está no círculo letrado. E nesse sentido, ele também se diferencia, ele também é um sujeito singular, é um sujeito estranho a certo universo. Eu trouxe para vocês o seguinte, né? Que essa educação literária que o Luiz da Silva tinha, que faz, por exemplo, ele repudiar Marina, né, por quem ele vai desenvolver interesse, né, vai inclusive ficar noivo dela. Ele vai repudiar em Marina justamente essas ideias limitadas de Marina, que procura romances safados, romances de baixa qualidade, né? Então, essa educação literária faz com que ele seja, também isso faz com que ele seja um gauche, aquele gauche de Drummond ao qual eu me referi antes, né? Então, ele diz aqui na página 123, deixa eu ver se eu localizo, página 123, deixa eu só ver se eu encontro aqui no... Achei. Ele diz assim, ó: encolhia-me timidamente. Não simpatizavam comigo os vagabundos do local, né? Os sujeitos que viviam nos bares e nos cafés e tudo mais. Eu estava ali como um repórter, colhendo impressões e tal. Nenhuma simpatia. A literatura nos afastou. O que sei deles foi visto nos livros. Dessas pessoas, né? Comovo-me lendo os sofrimentos alheios. Penso nas minhas misérias passadas, nas viagens pelas fazendas, no sono curto à beira das estradas ou nos bancos dos jardins. Mas a fome desapareceu, os tormentos são apenas recordações. Está nessa edição aqui, tá, gente, de Angústia. Uma bela edição dos 75 anos. Essa edição aqui é muito interessante porque no final tem também as resenhas que foram escritas, a crítica que foi escrita sobre Angústia, a recepção crítica, né, que o livro mereceu no momento de sua publicação, um pouco depois também. Bom, então vejam, a literatura nos afastou. A gente sabe que a ilustração, né, quanto mais você desenvolve ideias, quanto mais você foge do círculo comum de sensibilidades, mais você tende a ser um sujeito esquisito, né? Porque você não compartilha daquele modus operandi, você não compartilha daquelas percepções, né? Então, também nisso ele acaba sendo um gauche, né? Então,
consciente dessa angústia, né, da ilustração, do conhecimento, ele observa, o Luiz da Silva observa também. Para que me habituei a ler papel impresso ao ouvir o rumor de linotipos, né, da máquina de escrever e tudo isso? Desejaria calçar alpercatas, descansar numa rede armada no copiar, não ler nada ou ler inocentemente a história dos 12 pares de França. Né? Ou seja, desejaria ser um tipo mais comum e que se adequasse. Ou seja, ele se angustia com esse nível um pouco diferenciado que ele acaba tendo por conta dessa educação literária que ele desenvolveu. Ele tem essa consciência. Né? Então, é interessante porque os personagens de Graciliano Ramos, eles são personagens que lidam, a literatura sempre está ali com eles, sempre está como um elemento problematizador, né? Então a gente vai se lembrar lá no São Bernardo, Paulo Honório, né, querendo escrever um romance, querendo escrever literatura, né? Então a gente vai se lembrar, e quando não é a literatura, é a própria linguagem, né, no sentido mais amplo, lá em Vidas Secas, para pegar um outro texto canônico do Graciliano, o quanto Fabiano desenvolve uma angústia por não dominar a linguagem, por ter uma carência da linguagem, ou para usar uma expressão de Lorival Holanda, né, um estudioso de Graciliano, ele vai dizer que o Fabiano vai ter uma carência e uma querência pela linguagem. Ele faz esse joguinho, né? Ou seja, o Fabiano se sente carente de linguagem e também tem uma querência porque quer, porque deseja a linguagem. Ele tem o desiderato da linguagem. A linguagem falta, né? É uma falta fundante no Fabiano. Mas isso também a gente percebe na literatura de Graciliano de maneira geral. A linguagem ela é problematizadora, certo? Então, e a literatura, como uma espécie de espaço em que a linguagem se produz de maneira potente, ela acaba aparecendo também como um elemento problematizador, tá? Então, esses são alguns elementos, né, que tempo, personagem, né, espaço, que eu estou trazendo para vocês a respeito de angústia. Bom, se vocês quiserem postar alguma coisa aqui no chat, fiquem à vontade também, né? Se a gente não conseguir dar conta nessa live, a gente continua na seguinte, se for necessário. Tá claro, gente? Isso, o que eu estou expondo para vocês, está claro? Ou tem algum aspecto que não ficou muito nítido, ficou meio nebuloso? Fiquem bem à vontade para colocar aí no chat, tá? Porque eu estou falando aqui, como aqui eu não tenho o feedback das expressões, nem nada disso, então eu vou seguindo, tá? Edivaldo está sinalizando ali, tudo ok, né? Ana, obrigado, Ana. Carlita também, Lila, né? Bom, gente, então eu trouxe para vocês esse elemento, Sofia também. Olá, Sofia. Esse elemento da linguagem, que eu queria trazer outros aspectos também relativos à linguagem, né? Obrigado, Ana. Adorei a análise com a sociedade atual. Pois é. Né? Tem muita coisa que está... É interessante como antecipa. Aliás, vários romances da literatura lá do século XX e da primeira metade do século XX é muito interessante como dialogam com o momento em que vivemos. Né? Eu não sei onde foi que eu li ultimamente que o Brasil é um lugar muito propício para ideologias mortas. Eu li isso em algum canto e faz pouco tempo, eu acho que foi essa semana, né? Bem, então vejam, você pega textos da literatura brasileira do século XX, né? Você pega textos da literatura americana do século XX, e a gente vai perceber o mundo contemporâneo ali, né? Parece que... E isso acaba sendo
uma coisa bem curiosa, porque é um belo contra-argumento, né? Em relação a quem tem ainda, insiste em ter uma mentalidade positivista da história, né? A história como se fosse o tempo histórico como um tempo de flecha, né? Rumo a um tempo escatológico, um tempo finalista. Não! O tempo inteiro, o que está acontecendo, o que a gente vislumbra na história é que justamente há alguns avanços, mas nesses avanços a gente acaba dialogando e voltando para muita mentalidade lá atrás, para muita sensibilidade lá de trás, e as coisas elas não são no espaço do humano vencidas de forma definitiva, né? Ideologias que a gente achava que estavam vencidas, que estavam superadas, a gente, para o bem e para o mal, a gente vê que elas retornam, né? Então, uma obra como essa, ela vem ser um belíssimo contra-argumento em relação a essa ideia finalista, escatológica, esse tempo de flecha da história, né? Bom, eu coloquei aqui o Fabiano, né, da carência e da querência da palavra, que eu falei para vocês. Ele quer o verbo lustral, o verbo luminoso de um Tomás da Bolandeira. Vocês vão se lembrar lá no Vidas Secas, né? E até arrisca um discurso elevado, né? Pegando palavras bonitas do Tomás da Bolandeira e juntando essas palavras. Vocês vão se lembrar que é um momento muito cômico lá do Vidas Secas, né? Em que ele junta as palavras. Aliás, eles vão para uma festa, a família vai para uma festa com roupas também desconjuntadas, as roupas não combinam, porque eles são pobres, é o que eles podem vestir naquele momento, né? E as roupas acabam sendo uma metáfora da linguagem do Fabiano, porque também são palavras bonitas, porque o sapato ele é um pouco mais bonito, a roupa é um pouco mais bonita, mas tudo junto fica um horror, né? Fica desconjuntado. E a linguagem do Fabiano acaba sendo uma metáfora disso também, porque é uma palavra bonita que ele ouve aqui, outra que ele ouve lá, junta tudo, não faz sentido, fica um discurso cômico, né? Então, essa sua frase merece ser gravada. Qual frase, Ana? Depois você coloca aí no chat pra gente. Então, vejam. Sobre Moisés, né, a gente tem o Luiz da Silva dizendo: sim, percebo, embora ele tenha sintaxe medonha e pronúncia incrível, né, faz rodeios fatigantes, deturpa o sentido das palavras e usa esdrúxulas de maneira insensata. Esdrúxulas são as proparoxítonas, né, de maneira insensata e tal. Bem, ele pega um sujeito como Moisés ou como Julião Tavares, né, e o que ele critica é a linguagem desse pessoal. Diz, olha para aí, ó, tanta palavra safada, ficam fazendo uma sintaxe toda enroscada, ficam deturpando o sentido das palavras, tudo para gerar um impacto linguístico, um impacto verboso. E o que é que Graciliano Ramos está denunciando aí? A nossa tradição de retórica inflada, desculpem. É o nosso retoricismo, né? A retórica é uma coisa boa, retoricismo não, né? E a nossa tradição é uma tradição muito retoricista, de peito de pombo inflado, né? Aquele peito com palavras muito palavras proparoxítonas. A gente sabe que as proparoxítonas elas têm um impacto muito grande, né? Tem até um texto bem curioso em relação ao uso das proparoxítonas, que depois eu posso partilhar no Facebook. Eu vou procurar e partilho por lá, ou aqui pelo Instagram também, né? Bem, então é isso que ele está criticando no Moisés. É o que ele vai criticar em Julião Tavares. Vai dizer que Julião Tavares é um sujeito gordo, como o discurso dele, né? É um discurso inflado, um discurso adiposo, né? Então, ô Dianita, bem-vinda, que coisa boa tê-la aqui, viu? Eu tenho orgulho dessa tia. Apareça mais vezes. Bom, Paulo Honório quer ser reconhecido como escritor, como eu disse a vocês, né? E discute com Azevedo Gondim, lá no São Bernardo, né? E vocês vão se lembrar que lá no São Bernardo ele vai discutir com Azevedo Gondim, dizendo que é literatura e que não é literatura. De novo, a linguagem central para Graciliano, né? Luiz da Silva, inclusive na prisão, quer compor um livro,
né? Então, são personagens que querem ingressar nesse universo da linguagem, eles têm esse desejo, né? Então, o estereótipo sempre é ridicularizado por Graciliano Ramos, né? Ele chama essas pessoas que usam essa linguagem retoricista, ele chama de linguagem acanalhada, né? Essa linguagem acanalhada desse povo, e quantas pessoas a gente não vê com linguagem acanalhada. Se vocês, quem é mais jovem, quem é mais novo, talvez não tenha visto, não tenha vivenciado, né? Mas depois vocês coloquem, eu acho que muita gente já fez isso, mas coloquem Fernando Collor de Mello na época em que ele estava discursando para ser presidente da República. Então vejam toda a pompa retórica que o Collor coloca, e interessante porque isso as pessoas diziam, eu me lembro perfeitamente, as pessoas diziam, nossa, eu vou votar no Collor porque ele fala muito bem, né? E o falar muito bem era justamente o verniz linguístico, né? Era a entonação, era a linguagem gestual, era o dedo em riste, né? Era todo o conjunto enunciativo que fazia. Mas se você fosse ver, aquelas palavras, elas só repetiam uma série de clichês da nossa tradição política, né? Mas o modo de enunciar, o modo de dizer, era justamente o que... Dias Gomes, pois era justamente o que o Graciliano Ramos, a partir de um Luiz da Silva, iria dizer linguagem acanalhada. É uma linguagem acanalhada, mas é uma linguagem acanalhada que cola, é uma linguagem acanalhada que consegue arrebanhar eleitores, que consegue arrebanhar apoio, né? E aí, essa acaba sendo uma espécie de denúncia e uma espécie de tomada de posição política de Graciliano. Quando ele denuncia a linguagem, ele acaba dando uma clareza, uma consciência política ao seu leitor, né? Porque a política ela se faz justamente a partir de uma manipulação da linguagem, né? O político não é aquele que vai, por exemplo, pegar a pá e fechar um determinado buraco na via. É aquele que, dependendo dos seus interesses, vai fazer um discurso para convencer as outras pessoas de que aquilo deve ser feito. A política é linguagem, né? Então, quando as pessoas dizem assim, não estou preocupado com a linguagem do político, eu estou preocupado com os atos dele. Ora, isso é um contrassenso, porque os atos do político são atos linguísticos. A maior parte dos atos de um político são atos linguísticos, né? O que é, por exemplo, a democracia, se não a potencialização da linguagem, do uso da linguagem, né? O tempo inteiro, tá certo? Então, quando alguém vem dizer, eu não estou preocupado com a linguagem de determinado governante, estou preocupado com o que ele faz, ora, aí eu vou ter que pegar o linguista Austin e dizer, mas dizer é fazer. E na política, mais do que nunca, certo? Então, isso o Graciliano também denuncia, tá? Então, na falta de pensamentos propositivos, eu tomei nota aqui, e individuais, né? Resta aos personagens o prêt-à-porter, né? Aquela expressãozinha francesa, que diz que é aquilo que está pronto para ser transportado, que está já fabricado, né? Veiculado por duas atitudes linguageiras opostas, né? Então, o sujeito que não tem muito a dizer, um sujeito que tem a mentalidade no lugar comum e naquilo que a comunidade já aceita como verdade, esse sujeito, ele usa duas atitudes opostas na linguagem. Ou ele diz pouco, por carência de linguagem, e esse dizer pouco acaba mostrando muito também de como é a própria mente dele, né? Ou então ele diz muito de maneira retoricista, né? Então, o que eu coloquei aqui, essas personagens, né, que não têm muitos propósitos, ou elas têm uma afasia, uma incapacidade de dizer, né? Ou então, no sentido oposto, mas também, provavelmente pela mesma causa, tem uma incontinência verbal,
né, tem esse texto que não acaba de se inflar, que não acaba de se engordurar, né? Então, a política é a potencialização da linguagem, isso, né? Isso aí, Ana. Obrigado por trazer isso aí, cristalizar isso aí no chat. Então, isso, né? Essas duas atitudes acabam tendo a mesma matriz. O sujeito que não pensa a realidade, ele corre o risco de cair nesses dois campos aparentemente opostos, né? Bom, são 7:55, né? E realmente eu não queria abrir mais uma live. Eu prefiro que a gente continue a nossa conversa sobre angústia, né, com outros elementos que eu trouxe aqui para vocês, no próximo encontro, na próxima semana, na próxima terça-feira, ok? Por enquanto a gente fica com essa conversa sobre angústia, e angústia parte 2 e parte final na terça-feira, daqui a uma semana, ok, pessoal? Pode ser? Coloquem alguma coisa aí no chat. Espero que tenham curtido essa explanação, que tenha sido de alguma maneira proveitosa, né? Mas tem muita coisa a dizer ainda sobre angústia. A angústia é um livro muito rico. Certinho, né, Lila? Ok, povo? Carla também, Carlita está dizendo ali certinho também. A gente no próximo encontro, então, fala sobre semelhanças de angústia com outras obras da literatura, né? Por exemplo, com Dom Casmurro, com Crime e Castigo, de Dostoiévski, né? Com Dom Casmurro de Machado, ok? Com aspectos como é que se diz? Da linguagem, das metáforas, as metáforas bestiais que o Graciliano vai usar nesse livro Angústia, e também no discurso final, né, um discurso tão nebuloso, um discurso tão perturbado, né, que é o discurso de Luiz da Silva. A gente aborda tudo isso no nosso próximo encontro. Beleza? Obrigado, Ana. Obrigado por esse retorno, povo, por estarem aqui, por a gente poder conversar um pouquinho sobre literatura, certo? Beijo para todo mundo. Obrigado, Aida. Obrigado por comparecer também. Então, povo, até terça-feira. Até lá. Tchau, tchau.